Bom, minha gente, dando sequência à parte 2 aqui de movimento circular, então se você não viu a parte 1, dê uma olhadinha. No movimento circular uniforme, o que a gente vai ter é um movimento onde o valor da velocidade não vai mudar, tá? Então, mais uma vez, eu vou pegar o sentido anti-horário, então marcando um pontozinho aqui, ó. A velocidade do objeto vai ser vertical e para cima, marcando aqui. Esse pontozinho aqui mais em cima vai ser horizontal e para a esquerda. Como a gente já sabe, a velocidade está mudando sua direção por conta de uma aceleração que a gente denomina de centrípeta, que é a aceleração, a única aceleração existente no movimento circular uniforme, que a gente já falou na aula anterior. O que a gente tem? Nesse caso aqui, eu estou pegando o objeto que dá um quarto de volta, né? Então, ele sai de um certo ponto em movimento circular e dá um quarto de volta. Se eu tiver o valor da velocidade constante, eu posso afirmar que o tempo gasto nesse um quarto de volta vai se repetir para o outro quarto de volta, vai se repetir para esse outro quarto de volta e, por fim, para fechar a primeira volta. Isso quer dizer que vamos colocar aqui valores para ficar mais fácil. Se o intervalo de tempo gasto para esse um quarto de volta foi 2 segundos, o objeto vai gastar 8 segundos para dar uma volta completa. Porque vai ser 2 no primeiro quarto, 2 no segundo quarto, 2 no terceiro quarto e 2 no último quarto, que dá os 8, tá? Esse tempo para uma volta completa a gente chama de período. Então, o período é o tempo para uma volta completa. Esse período a gente representa com um T maiúsculo. Então, você pode montar a regra de 3 ou você pode colocar tempo dividido pela quantidade de voltas. Lembrando que todo o tempo no sistema internacional é em segundos. Outra grandeza que surge aqui é a chamada frequência, tá? Então, a frequência tem relação com o número de voltas. Então, olha só, a frequência tem a ver com o número de voltas dadas por unidade de tempo. Se quiser, pode usar a regra de 3 para calcular a frequência, não problema. A gente vai ver em alguns vídeos que eu colocarei de resolução de questões. Pode montar a regra de 3 ou então você pode jogar nessa relaçãozinha aqui, que é voltas sobre o tempo, tá? Então, quantas voltas o corpo deu, divide pelo tempo e aí você vai ter a frequência. Só que essa frequência, a unidade do sistema internacional dela é o Hertz. E a gente usa muito a unidade RPM, que é rotação por minuto. Se eu quiser passar de Hertz, que é rotação por segundo, para RPM, eu multiplico por 60. Se eu quiser passar de RPM para Hertz, eu divido por 60. Tá joia? Com base no que a gente falou de período de frequência e sabendo que nós temos um movimento circular uniforme, vamos tomar aqui a seguinte relação. A velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Como se trata aqui de um movimento circular uniforme, a taxa de variação do ângulo por um determinado intervalo de tempo ela vai ser a mesma. Então, eu posso usar essa relação da seguinte maneira. Vou pegar o ângulo de uma volta. E o ângulo de uma volta, a gente viu no vídeo anterior que π equivale a 180 graus, π radianos. Então, 2π radianos equivale a 360. E aí é o ângulo de uma volta. Se eu pegar o ângulo de uma volta, eu tenho que pegar o tempo de uma volta também. E esse tempo de uma volta é o período. Também pelo que a gente colocou agora há pouco, a equação, né, a relaçãozinha que me dá o período é o inverso da relação que me dá a frequência. Então, eu também posso usar essa relação
de ângulo sobre tempo como 2π vezes f. Lembrando que daqui para cá eu estou usando que a frequência é 1 sobre o período. Tá joia? Então essas duas relações nós podemos chegar a partir do movimento circular uniforme. E como a gente tem que velocidade é ômega-r, eu também posso ter essas duas relações substituídas aqui e nós chegaremos a velocidade angular, que é 2π sobre t, fica assim, ó, 2π sobre t vezes r, e a outra possibilidade seria 2π r f, onde 2π f é a velocidade angular, tá aqui, ó. E 2π sobre t é a velocidade angular também aqui, certo? A gente conclui, minha gente, na parte 3. A parte 3 a gente fecha com transmissão de movimento circular. E aí falaremos sobre a bicicleta, tá certo? Valeu!